Boa noite, pessoal. Esperando aqui o nosso convidado, Edinaldo, de vendas, né? Quem está esperando ansiosamente isso aí, hoje vai se surpreender aí com o nosso amigo Edinaldo. Várias dicas bacanas, várias experiências aí que ele já viveu, né? Que ele vai compartilhar um pouco com a gente. E o detalhe é que todo mundo vive de vendas, né? Então a gente pode ser o que for, mas a venda ela é fundamental para a gente como profissional. O Edinaldo chegou aqui. Edinaldo, já está tudo ok, né? Deixa eu ver aqui. Edinaldo. Grande Edinaldo. Boa noite, tudo bom, Alfredo? Edinaldo. Tudo Edinaldo, ótimo. deixa eu só falar. Eu já falei muito de ti aqui, né? O Edinaldo, ele, quem não conhece ainda, tem mais de 30 anos aí de experiência, né, com vendas. É um dos representantes aqui do Pará renomados, né? Muita história para contar. Tem na verdade, rotariano, né? Todo rotariano é gente boa, né, Edinaldo? Via de regra, sim, viu? É uma das coisas mais importantes do ser rotariano, é o fato de que a pessoa tem que ser gente boa, tá? Porque nós somos movidos por uma prova chamada prova quádrupla, onde que a primeira frase diz o seguinte: é a verdade, a segunda diz é justo para os interessados, a terceira querá boa vontade e a quarta será benéfico para os envolvidos. Então a gente compartilha muito dessas frases. Tá bom o som aí, Edinaldo? Tá me escutando bem? Estou escutando bem, eu queria saber se você está escutando bem, tá? A imagem está boa, como é que está aí? Tá boa, tá boa. Tá, então, Edinaldo, a gente, assim, infelizmente a gente tem 1 hora só, né? Mas então vamos correr, porque tem muita coisa aí que eu acho que uma live só não vai dar conta, né? Mas vamos ver até onde a gente consegue chegar. Então, como a gente vai falar de vendas, Edinaldo, a gente vai começar pelo início, né? Como é que começa uma venda? Bom, eu tenho uma percepção que uma venda começa quando o cliente diz não. Muita gente diz assim, quando a venda começa, ela começa quando eu acordo de manhã, que eu saio para trabalhar, vou para o meu trabalho, lá e fico aguardando meu cliente, né? Mas aquele cliente que entrou na loja, na realidade, ele não vai sofrer uma venda, e sim fazer uma compra. Aí ele olha um produto, ele diz assim, esse produto aqui me agradou, mas o preço está alto e tal, eu não quero. Então, ali, naquele momento, é que começa a venda, né? E você precisa ter uma simbiose com o seu cliente, né? Para fazer com que ele acredite naquilo que você realmente está falando de forma bem precisa, bem enfático, né? Essa é a minha percepção de quando começa uma venda, né? E importante é você descobrir qual é a real necessidade do seu cliente, né? Para você oferecer para ele o que você tem de melhor em termos de produto na relação preço, valor econômico, né? Tá, Edinaldo, outra coisa, por exemplo, né? Eu sempre me considerei um cara muito técnico, né? Inclusive, assim, busquei, quando eu morava no Rio de Janeiro, algumas pessoas para fazer o meu comercial porque eu me achava um cara ruim de vendas, né? O que que precisa, né, nesse caso, para o cara ser um bom vendedor? Alfredo, isso aí é uma coisa que eu acho que é muito importante, é o seguinte: a primeira coisa para você ser um bom vendedor é ser você mesmo. Você não pode criar um personagem. Você sempre tem que procurar fazer com que o seu cliente ele acredite naquilo que você está falando, né? E aí começa uma relação de confiança, né? E aí você não precisa atuar, porque eu sei que o João comprou esse, o Antônio comprou aquilo, tem muita gente comprando esse produto. Esse tipo de argumentação não funciona, não convence ninguém. Então você precisa ser você mesmo, perguntar para as pessoas se elas estão se sentindo bem com aquilo que você está oferecendo. Esse tipo de relação que você precisa ter com o seu cliente para que você se torne referência naquilo que você faz.
vendedor, né? E eu tenho uma filosofia comigo que diz o seguinte: você não precisa fazer uma venda, você precisa fazer um cliente sempre. Toda vez que você tiver a oportunidade de ter uma relação comercial com qualquer pessoa, procura fazer um cliente, porque a partir daí todas as vendas elas vão acontecer naturalmente e o cliente vai acreditar naquilo que você fala, né? Ele vai ter confiança e segurança naquilo que você está falando. Edinaldo, o pessoal tá falando aqui que o teu sonho não tá 100%. Não sei se tu tá usando algum tipo de microfone. Na realidade, eu estou usando o próprio som do meu aparelho, né? Eu não sei se é isso que está acontecendo. Será que melhorou agora? Tá, não, na verdade, assim, a gente tá te escutando, né? Então dá para entender. Só que as pessoas estão achando que pode melhorar mais ainda, né? Eu não, sinceramente, eu não tenho nenhum recurso a mais. Eu liguei o meu microfone, o telefone no máximo possível. Talvez se eu botar um microfone de ouvido, talvez será que melhore? Testa aí, coloca aí, vamos ver. Pessoal, enquanto o Edinaldo está colocando fone de ouvido, aí do lado de comentar tem ponto de interrogação, tá? Então, se vocês por acaso quiserem ter alguma pergunta, depois a gente vai só apertar nesse ponto de interrogação e fazer a pergunta, tá bom? Melhorou? Pô, 100%. Ah, que legal. Melhorou o mínimo, né? Ah, que bom, que bom, que bom. Fico feliz. Fico feliz. Tá, então vamos lá, Edinaldo, continuando, né? Por exemplo, muita gente que vende, eu conheço, né, alguns vendedores que eles são muito negativos, né? Negativo no sentido assim, eu não vou vender para aquele cara porque ele nunca compra, né? Então, nas vendas, a gente sabe, né, quem trabalha com vendas, né, sabe que tem um percentual que eu não lembro de cabeça, mas digamos, de cada 10 clientes que você visitar, os 9 vão te dizer não, né? Como é que a gente contorna essas objeções? Pois é, esse é um fato que hoje é muito mais fácil do que alguns anos atrás, quando eu comecei a ser vendedor. Porque na época, para eu poder fazer algum treinamento, algum curso, eu tinha que ir longe, tinha que procurar na biblioteca, tinha que fazer alguma coisa. Hoje não, hoje está muito fácil, né? Eu acredito que esteja muito fácil, porque ele tem que se preparar, tá, de uma forma bem abrangente, né? E com as ferramentas que nós temos hoje, como por exemplo, essa que nós estamos usando aqui, hoje, por exemplo, eu já assisti 3 lives. Então, alguma coisa eu aprendi nessas 3 lives. Então, é por isso que as pessoas precisam ter essa consciência de que ninguém vai trazer nada de graça para ela. Elas têm que ir buscar. E eu procuro sempre buscar essas oportunidades. O bom vendedor precisa, para contornar as objeções, se preparar de forma abrangente, bem possível, de ter segurança ao explicar o porquê do valor do produto, o valor econômico, não o valor financeiro, né? Olha, eu queria lembrar aqui que, só um minutinho, eu fazer uma parte. A dona Dijane, que é a nossa cliente lá da Tecnolenx Castanhal, está fazendo aniversário hoje. Eu queria dar meus parabéns, dona Dijane. Obrigado pela sua presença, viu? Muito bacana. Tá? Então, essa é a opção que a gente tem para se preparar melhor. Tá? Procurar se preparar de forma abrangente, ter segurança ao explicar o porquê do valor do produto ou serviço do que está vendendo. Procure retirar o foco do cliente, do valor financeiro. Isso é muito importante, né? E o não é uma coisa que você já tem quando sai de casa. Você é uma pessoa educada para ouvir não, o bom vendedor é educado para ouvir não, tá? E preparado para ouvir sim. Eu tive uma grande escola que foi a Fuji Foto Filme do Brasil. Eu fui representante deles aqui durante 7 anos, aqui na região. E a empresa japonesa ela tem essa coisa de mostrar para você de uma forma tão tranquila e agradável, tá, que você aprende sem nenhum esforço, né? Essa é a opção. Beleza. Na verdade, assim, Edinaldo, eu nas consultorias, né, eu sempre tenho muito embate com o pessoal do comercial, né? O pessoal do comercial geralmente Tu é financeiro, né? Tu é financeiro, né? Eu trabalho com gestão como um todo, apesar da minha formação ser toda financeira, mas a área comercial a gente trabalha bem nela também, né? Na questão da gestão,
né? E não da venda. Da venda a gente, lógico, está implementando algumas coisas, né? Mas assim, o vendedor, eu pego lá, quando eu vejo que um vendedor reclama muito, que é difícil, eu já fico com o pé atrás, né? Porque os bons vendedores foi exatamente o que você falou, né? Não tem não, né? Na verdade, o cara já vai sair de casa sabendo que ele vai levar um não, que ele vai ter que ir Sim, com sim, ação lá na frente, né? sim, 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 sim. Isso é um fator importante. Você está preparado para ouvir não, tá? E procurar contornar essa situação. Eu adoro quando eu chego num cliente que ele diz assim, eu não vou te comprar nada. Eu adoro. Quando esse cliente diz isso, tá? Foi muito engraçado, eu vou contar um histórico aqui, o Edinho, que é lá de João Pessoa, eu era gerente de uma empresa que vendia equipamentos de AR, equipamento de alto valor agregado, de 560 mil euros. E eu fui visitar ele pela primeira vez e ele só comprava máquina da concorrência, né? E aí eu disse, olha, eu só compro máquina da concorrência. Eu disse, mas eu não vim te vender, eu vim te conhecer, eu vim saber como é que você está. Antes de eu sair da empresa, eu vendi uma máquina de 560 mil euros para ele, viu? Por quanto? 560 mil euros. Putz, colocando no dinheiro na cotação de hoje. Nossa, foi muito bom, foi muito bom. Essa pessoa é meu amigo até hoje, ele está aqui nos assistindo, tá? Abraço, Edinho. E pra você ter uma ideia, que ele ficou assim tão agradecido comigo, que ele guardou para mim uma caneca que eu tomo chopp por 2 anos e me entregou numa feira na frente de todo mundo. Aquilo valeu toda a comissão que eu ganhei. Virou, na verdade, amigo, né? Na verdade, não é só o vendedor do cara, virou amigo, né, Edinaldo? Amigo. Sempre que dou um exemplo também, que eu acho que eu até já compartilhei contigo. Acho não, eu já compartilhei contigo, né? Mas é bom sempre deixar claro aqui. Em 2011, 2012, eu fui comprar um computador, né? Numa loja lá no Rio, que é a First, né? Que vende equipamento eletrônico, eletrodoméstico. E aí, na época, eu estava procurando um MacBook, né? E a gente sabe que o Mac é bem carinho, né? E aí, Cara, ele vale mais, né? Ele vale mais, né? Pois é. E aí, na época, eu já fui assim, pô, vou dar uma boa comissão para o vendedor que me atender. E quando eu cheguei lá na loja, perguntei, né? Eu queria um MacBook, eu tinha assim, assado. E aí o vendedor, ele foi, me mostrou tudinho, né? Bacana. E eu já cheguei num ali que eu gostei. Ele falou assim, mas qual é o teu trabalho? Aí eu falei, eu sou consultor de empresas. Aí, na época, ele perguntou que o Office no Mac, na época, não funcionava muito bem, né? E ele perguntou, trabalha com muita planilha de Excel, usa muito o Office? Eu falei, pô, demais. Aí ele falou assim, então não compra o Mac. Né? Não compra o Mac porque vai ser ruim para o teu trabalho. Compra um Sony. E o Sony, na época, era uns 3, 4 mil mais barato. Olha que legal. Então, assim, o cara ele não se preocupou com o valor, né, com a comissão, e sim em agradar o cliente. Tanto é que sempre depois que eu ia, né, depois dessa comprei, fiquei satisfeito pra caramba com o Sony, né, na época. E aí, toda vez que eu chegava nessa loja, eu já procurava ele. Né? Olha Então, eu só. comprei com esse cara, sei lá, uns 50 mil, digamos assim, né? Que depois eu mudei, comprei eletrodoméstico e tudo com ele. Né? Mas tudo foi em função de ele entender a minha necessidade na hora, né? Então me fidelizou. Né? Então isso é extremamente importante, né, Edinaldo? Muito importante. E tanto prova que já fazem quantos anos isso? Ah, Né? 2012, 2011. Pois é. E aí você ainda lembra dessa pessoa, né? Então ele não foi, na realidade, um vendedor. Ele foi teu amigo que te ajudou a comprar o melhor produto para você naquele momento pelo preço que era ideal. Né? Então tu vais ficar agradecido. Toda vez que tu for no Rio e pensar em comprar um Mac, tu vai nessa loja procurar esse cara. Eu tenho certeza disso. Né? Falar, porque essas coisas boas assim, rápido, elas progridem na vida, né? É verdade, é verdade, é verdade. Tá, então, Edinaldo, vamos continuar aqui, né? Tu tem na verdade, criou uma logo aí, o Ed Vendas, né? E aí tu tem o slogan, é a arte de encantar o cliente, né? Como é que tu bolou isso aí? O que te fez falar, principalmente no encantamento do cliente, né? Pois é. Eu acho que é o seguinte, quando eu chego num restaurante, tá certo? E o garçom vem me atender,
A primeira pergunta que eu faço para ele é o nome dele. Né? Por quê? Para criar exatamente o rapport, né? Criar aquela simbiose. Né? E quando eu vejo que o garçom nos atende além do que é a obrigação dele, além do que mais ele faz, né? Então, esse cara, essa pessoa, ele encanta a gente, né? E encantar é dizer assim, esperar que a pessoa diga assim, uau, né? É ouvir você fazer essa explanação que você acabou de fazer agora, né? E eu procuro me comportar desta forma, fazer com que as pessoas digam assim, uau. Tem uma história de um cliente meu aqui que fazia tempo que eu não falava com ele, que eu falei agora há pouco tempo com ele, e eu trabalhava numa empresa e eu saí e veio um outro vendedor para ficar no meu lugar. E esse cliente me elogiava para ele, né? Ele disse, poxa, mas e aí, o que eu preciso fazer para que você faça a mesma coisa que fazia com ele? Ele disse, olha, se comporta como ele. Né? Eu não fazia nada demais, nada demais. Eu só era eu, como eu disse lá no início. O que você precisa ser para ser um bom vendedor? Seja você mesmo. Você não cria um personagem. Se você não criar um personagem, você vai encantar o seu cliente. Eu tenho cliente de 30 anos. Eu tenho clientes ainda do segmento de fotografia que me procuram. O Josué Rodrigues está nos assistindo aqui lá de Teresina, agora abriu uma ótica. A primeira coisa que ele fez foi me procurar. Né? É importante esse tipo de relação. Se fixar a relação com a pessoa, não só ter um cliente, mas ter um parceiro. Essa é a ideia, né? Encantar o cliente, é isso que eu percebo. Show de bola, Edinaldo. Tá chegando pergunta aqui, né? Só para... Por favor, não vai fazer pergunta que eu não saiba responder, viu? Não te preocupa, porque vai ter. Então, Beltrão, queria dar um abraço aí no Beltrão, amigo meu lá do Rio também. Trabalhou muito com venda, né? Foi gerente de supermercado, então também... legal. Então, só reforçando aqui, eu vou depois fazer as perguntas direto aqui para o Edinaldo, tá? Vou só seguir um roteiro aqui que a gente combinou, né? Que é importante para todo mundo. E depois a gente vai tocar as perguntas aí em frente, tá? Edinaldo, por exemplo, eu estava falando das consultorias que eu faço, né? Na área comercial aí de algumas empresas. E eu vejo muito vendedor que usa técnicas de 1940, né? E o mundo já mudou radicalmente. Né? Como é que tu vê isso, Edinaldo? Pois é. Qual é a Existe dica? uma dica simples, muito simples, muito simples. Tem uma música do Lulu Santos que reflete bem o que eu penso sobre isso, sabe? Nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Há 8 meses atrás, 6 meses atrás, a gente nem imaginava, um dia nós dois estávamos fazendo isso. Então, quer dizer, tudo passou, tudo mudou. Para um vendedor fazer o que ele tem de fazer de melhor, ele precisa se atualizar. Estar sempre conectado com as novas ações que acontecem no mercado e no mundo que ele trabalha. Não só no mercado dele. Ele não precisa saber quantas facetas tem um diamante, mas ele precisa saber que um diamante tem facetas. Essa é a minha percepção. Então, ele tem que estar antenado com tudo, tem que procurar informação, tem que conversar. Não pode ser só ele, tem que ser com outras pessoas. De repente, o filho dele, na casa dele, pode dar uma informação para ele que vai fazer com que ele se torne um vendedor atualizado. Isso hoje é normal e é muito rápido, né? Todo mundo está falando aí, né? Essa pandemia, a gente está falando de pandemia, e eu não queria falar nesse termo, porque isso para vendedor não existe. Nós somos superior ao tempo. Já dizia um chefe que eu tive lá na Cipla, disse, vendedor é superior ao tempo. Não tem chuva, não tem sol, não tem pandemia, não tem nada. Ele tem que se reinventar. Como a gente está fazendo agora. A gente está se reinventando, né? E essa informação, ela é muito rápida. Hoje é muito rápida. Agorinha, eu fiquei sabendo de um novo tipo de aplicativo que tem no mercado chamado TikTok. Né? Aí eu coloquei já no meu celular. Né? As pessoas estão colocando vídeo direto lá. É muito interessante isso. Então, você precisa estar antenado. Você precisa estar preparado. Né?
Essa é a minha percepção, né? E as empresas que mantêm os vendedores que utilizaram as técnicas antigas, como você sabe, muitas deixaram de existir, né? Muitas. Né? E, tá, Edinaldo, só em cima disso, né? Por exemplo, eu sou vendedor. Aí eu vendo um produto ali que é meio padrão no mercado, né? Uhum. Hoje a gente tem facilidade para pesquisar tudo, né? Para ver quem vende aquele equipamento, qual é a marca dele, quais são os benefícios. E aí eu tenho um produto meu que eu vendo, né, específico. Sim. Como é que eu crio uma argumentação, né? Como é que eu lido sabendo que o cliente já sabe tudo daquele produto, né? Pois Qual é é. o argumento que eu uso ali para... Pois é, você tem que estar melhor preparado do que o seu cliente. Você tem que buscar todas essas informações, tanto do seu produto, que você tem que saber falar com segurança sobre ele, e dos seus concorrentes, para que você saiba o que você está fazendo. E o importante é você falar com segurança para o seu cliente, falar com eloquência. Ele sentir, na verdade, aquilo que você está vendendo e acreditar naquele momento, sem qualquer sombra de dúvida, né? Sem qualquer sombra de dúvida. E isso é muito interessante. Isso é extremamente importante para um bom vendedor. Um bom vendedor, hoje, ele na realidade, ele não é mais um bom vendedor. Ele é mais um ajudante do cliente a comprar. Ele tem que fazer isso. Ele tem que preparar o cliente de uma forma que o cliente vai se sentir ajudado. É como se uma velhinha fosse atravessar uma rua. A pessoa, o bom vendedor, ele tem que pegar no braço da pessoa, levar. Se ela andar mais rápido, ele anda mais rápido. Se ela andar mais devagar, ele anda mais devagar. E aí até chegar do outro lado com segurança, até ela ficar feliz naquilo que ela estava tentando atravessar a rua, né? Show. O Ronaldo Júnior, queria até mandar um abraço para ele, foi nosso cliente lá da RR Refrigeração, né? Grande amigo, Ronaldo, um abraço. O Ronaldo Júnior, ele fez uma colocação bacana aqui, que ele falou que quando não se vende, quebra o caixa. Isso é a pura verdade, né, Edinaldo? Porque extremamente. Geralmente quando me chamam para fazer consultoria, né, a pessoa ela já diz assim, eu estou com problema no financeiro. E a gente que já está anos no mercado, a gente sabe que o problema não é o financeiro, né? Na verdade, tudo está no financeiro. Geralmente tudo. é onde? No comercial. Né? É uma briga, né? São paralelos, né? São paralelos. Comercial e financeiro são paralelos. Não vende direito, né? E isso vai impactar tudo lá no financeiro. Então, até em cima disso, Edinaldo, eu queria te fazer a seguinte pergunta, né? A gente está vivendo uma pandemia aí que com certeza vai derrubar o faturamento, já está derrubando de muita gente. Sim. O que é que a gente tem que fazer nesse momento, né? Qual é a tua sugestão aí para a gente melhorar o faturamento aí dessas empresas? Olha, Valfredo, você não pode ficar sem fazer nada. Você precisa fazer alguma coisa. Sempre. As empresas precisam fazer de alguma forma algo que faça com que as vendas dela aconteçam. Se você vende ovo, você tem que sair na rua com um carro vendendo ovo. Se você vende trator, você tem que buscar a pessoa lá dentro da empresa que compra trator e trazer ele até dentro da tua empresa com a máscara preparada, mas você precisa fazer alguma coisa. Isso é muito importante. Você não pode ficar só esperando a banda passar. Você tem que agir. Cria uma lista, liga, passa um WhatsApp, manda um recado no Instagram, manda um recado no Facebook, mas você precisa vender, né? Você falou que a questão financeira ela anda paralela com o comercial, né? Eu aprendi uma vez com o nosso diretor, Arnaldo Socodato, que deve estar assistindo. Um abraço para você, Arnaldo. Ele diz o seguinte, uma venda tem que ser bem feita. O que é uma venda bem feita? Tá? É quando o cliente fica satisfeito, quando a empresa que está vendendo o produto fica satisfeita pela questão que ela oferiu aquilo que ela se propõe, que é o lucro dela dentro de uma realidade. Tá? Não pode ser mais nem menos do que isso, é dentro de uma realidade. Quem dita os valores hoje de produtos é o próprio mercado. E não existe milagre, não tem como você comprar por 10 e vender por 8. A não ser que seja lavagem, não é o nosso caso. Nós estamos trabalhando, somos pessoas sérias, né? E a gente precisa oferir lucro.
Esse é o objetivo, né? Esse é o ponto mais importante, né? Então, você tem que fazer alguma coisa. Não pode deixar de fazer. Tem que fazer o que nós estamos fazendo aqui. Você está vendendo a sua consultoria, eu estou vendendo o meu trabalho. Essa aí é ponto sine qua non. Você precisa fazer alguma coisa. Não pode deixar de fazer. Show de bola. E, Edinaldo, voltando lá para a questão das dicas, né? Eu queria que tu desse aí algumas dicas importantes, né? Como um vendedor ele pode melhorar o seu desempenho. Bom, eu tenho algumas dicas, sim, né? Que é o que eu faço no dia a dia, né? Eu crio uma lista de todos os meus clientes. Eu tenho um CRM onde eu acompanho todos os meus clientes, né? Vale lembrar, é muito importante isso, que todos os seus clientes, eles são importantes. Todos, sem exceção. Mas eleja aqueles 5 que lhe compram mais, que lhe garante um valor maior da sua compra. Então, dê mais atenção um pouco. Coloque uma cerejinha no bolo desses 5 clientes. Isso aí vai melhorar muito a sua vida, né? Nunca avalie qualquer tipo ou faça para qualquer preconceito de um cliente sem antes ele conhecê-lo bem. Eu vou te dar um exemplo. Uma vez eu fui numa concessionária de carro e eu estava com uma blusa branca que era o uniforme da empresa. E a moça, a vendedora lá que me atendeu, disse, olha, seja bem-vindo. Olha, tem muito motorista de táxi que está comprando carro. Nada contra os motoristas de táxi. Eu também, se precisar, eu vou ser motorista de táxi. Mas ela me pré-julgou. Ela não sabia quem eu era, ela não fez a anamnese ideal. Ela perguntou, olha, bom dia, como vai o senhor? O senhor trabalha com o quê mesmo? Olha, o carro ideal para o senhor é isso, aquilo, outro. Quer dizer, ela não fez a abordagem ideal de um bom vendedor, né? Essa é uma outra dica, né? E cria um sistema também, cria um script. Cria um script que pode ser variado, de vez em quando você pode variar ele para desenvolver uma carteira de cliente. Por exemplo, hoje não existe mais a lista telefônica, mas você pode colocar nas redes sociais o produto que você vende e criar um facilitador. Vamos buscar na sua casa. Eu vou dar um exemplo bem prático. Aqui próximo à minha casa, diante dessa pandemia toda, tem uma pequena padaria aqui, né? O cara entrega pão delivery. Eu ligo para ele e vem entregar aqui. Ele está fazendo alguma coisa. O negócio dele não parou, né? É a água que você compra e, né, todo mundo está fazendo isso, né? Outra dica que eu acho que é muito importante é usar todas as ferramentas possíveis. Todas. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, tambor, sinal de fumaça, tudo você precisa utilizar. Mas não deixe de ter a conexão com o seu cliente. Isso é uma coisa muito importante, né? Tem até Skype, se você quiser, que já está meio ultrapassado, você pode utilizar, né? Agora, uma das dicas mais importantes que eu considero, Valfredo, que essa daqui é sine qua non para mim, é o seguinte: se você não gosta do que está fazendo, procure mecanismo para que você passe a gostar. Do momento que você passar a gostar do que você está fazendo, você está vendendo, eu, quando faço palestra, eu pergunto lá, via de regra, eu pergunto para a turma, quem é vendedor e quem está vendedor, né? Algumas pessoas levantam, perdem a vergonha e levantam, eu estou vendedor. Então tá, eu vou te ajudar a ser vendedor a partir de agora. Esse aqui é o meu propósito, esse é o meu objetivo, né? Então, se você não gosta do que você está fazendo, você precisa passar a gostar. Na verdade, Edinaldo, a gente só faz bem feito quando a gente gosta, né? Exatamente. Eu digo o seguinte, Valfredo, eu não trabalho, tá? Eu me divirto. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu sou apaixonado. Eu trabalho, para mim, é meu hobby, né? Que eu gosto de fazer. Né? Exatamente. Uhum. E, Edinaldo, até falando disso, né? Que tu falou que a gente não pode julgar o cliente e tal. Eu lembrei de uma situação, eu tinha um amigo lá no Rio que ele trabalhava numa imobiliária, né? Ele era gerente da imobiliária ali na Zona Sul, né? Eu atendia muito ali, quem conhece, Copacabana, Ipanema, Leblon. E no dia chegou um cara lá e a mulher dele, né? Ele me contando, o cara chegou de sandália havaiana, todo esculhambado, tava vindo da praia, e no Rio a gente tem muito isso, né? Muito, né? E aí o cara perguntando se tinha alguma coisa em Ipanema ali sobrando, né? Que ele queria comprar. E o cara, quando viu, ele começou não, nós temos. Aí começou a mostrar apartamentos baratos perto da favela, né? Que era mais barato.
Aí mostrava no mapa, ele dizia, mas onde é isso? Aí o cara ia e apontava no mapa. Não, não, tá muito longe, eu quero mais perto da praia. E o cara foi chegando, né? Mostrava assim no meio do quarteirão. Não, não, tu não tá me entendendo, eu quero na praia. Porra, simplesmente, Edinaldo, o cara, na época, comprou uma cobertura na Ipanema, né? Na Beira Sul, de 20 milhões. Só isso. Nossa, Né? nossa. Cara, ele era um mega milionário da soja no Mato Grosso. Né? Pessoa Então, simples, né? e aí o meu amigo estava falando, cara, o que é, né? Ele mesmo estava se detonando. Ele dizia, eu estava com o maior preconceito com esse cara. Eu Preconceito. perdi Nunca. meu tempo. Cara, Uhum. a condição que esse cara ganhou, tu não tem noção. Eu tenho. 20 milhões na época eu tenho noção, é. Então, é justamente isso, é julgar, né, antes da gente entender a situação. E, na verdade, assim, a gente não pode julgar, né, se o cara está mal vestido, se está bem vestido, porque a gente não sabe, né? Não Não conhece conhece a a pessoa. conta bancária, né? Não conhece a conta bancária dele. Edinaldo, mandar um abraço aqui para o Rafael Lauria, né? Entrou aqui também. Ô, Grande Rafael, seja bem-vindo aí, amigo. Muito obrigado pela sua presença. Fico muito feliz. no Rotary, né? É, exato. Ele perguntou, né? Na verdade, não sei se ele entrou no início, mas ele estava perguntando como é que começa a venda. Né? Então, Pois tá é. Eu vou uma dar um replay. A repetindo. venda... Rafael, eu tenho a percepção que a venda começa quando o cliente diz não. Porque do momento que ele entra na loja ou então ele recebe um vendedor, ele está querendo fazer só uma compra. Né? E quando esse vendedor apresenta o produto para ele, tá? E aí ele diz assim, tá, legal o teu produto, mas eu não vou ficar com esse produto. Então aí começa a venda, né? Começa uma venda, né? E se você vender bem feita essa primeira venda, você vai ter esse cliente eternamente. Eu não sei se você ouviu a explanação do Valfredo ainda agora sobre o cliente, o vendedor que vendeu o primeiro, que ele foi comprar um Mac e ele não orientou ele a comprar um Sony na época, né? Então a venda começa quando o cliente diz não. Essa que é a ideia. Né? Tá, e pega esse gancho, Edinaldo, quando é que termina a venda? A venda termina quando o cliente paga a última prestação da negociação. Essa é onde quando termina a venda. Tá? Esta venda, mas aí começa uma outra. Se ele, como eu falei, se ele for um bom vendedor, se ele for um bom orientador, né, ele vai ter esse cliente eternamente. Então a venda começa quando o cliente diz não e a venda termina quando o cliente paga a última parcela. Se foi à vista, ela terminou ali. Se for parcelada, ela vai passar na última parcela aquela venda terminou. Né? E a partir daí, se você fizer um trabalho bem feito, você vai conquistar esse amigo, esse cliente aí, né? Edinaldo, quero mandar um abraço pro meu amigo aí, Nélio Bordalo. Ô, Nélio, tudo bom? Seja É o bem-vindo, amigo. chamo ele de Popstar dos economistas aqui no Pará, né? Parece mosca de bolsa, todas. Quando tu vê, tá na rádio, tá na televisão, tá no escrito, tá dando palestra, o cara tá em todas. Eu acho que também ele entrou, não pegou alguma coisa aí que a gente já falou, mas ele queria saber como é que a gente converte o não em sim, né? Então, só dá uma reforçada. Eu vou dar uma reforçada, vou tentar mostrar para ele como é que faz. O que acontece? Quando o cliente diz não, tá? Dependendo do produto que ele está querendo, se você não tem um produto que atenda a necessidade dele, você não vai poder fazer nada. Mas se você tem um produto compatível, com um preço parecido, tá? Você consegue sim converter. Você consegue sim converter esse não em venda. Vai depender da sua empatia com o cliente. Você pode fazer uma pergunta fechada. Olha, mas me dá a oportunidade de atender dessa vez. Tem várias opções. Eu vou te dar um exemplo bem prático que aconteceu comigo. Tá? Eu fui ser entrevistado na época para a Fujifilm e o meu entrevistador ele me perguntou o seguinte: se eu tenho um produto que é de igual qualidade e com preço maior que o meu concorrente, o que é que eu devo fazer? Bom, eu falei para ele, eu vou apresentar todas as características do meu produto, mostrar para ele toda a tecnologia empregada, mostrar para ele por que aquele valor está sendo cobrado, tá? E se ele não aceitar nenhuma argumentação, eu vou apelar para o coração.
Você comprar de mim vai ser a pessoa mais feliz do mundo, porque eu vou estar sempre disponível para te atender. Essa é a ideia. Esse é o ponto primordial que nós devemos fazer. É convencer o cliente de que aquilo que você está falando é a mais pura verdade. E ninguém vai mudar isso aí. Beleza, Edinaldo. Vamos passar para as perguntas aqui, que eu estou cheio de perguntas, senão não vai dar tempo. Na verdade, assim, a IP Academia, para quem não conhece, fica lá no Conjunto Ipuana, Marambaia. Para mim, a melhor academia da Marambaia. Ele perguntou aqui: quero começar a vender, mas não tenho experiência. Quais as diretrizes básicas devo seguir? Primeiro ponto é buscar o mercado. Qual é o nicho de mercado que você quer atender? Qual é o nicho de cliente que você quer ter? Esse é o primeiro ponto. Tá? Aonde é que você pode captar cliente? Numa escola, num supermercado, numa igreja, e em vários pontos. Então, você tem que definir qual é o seu mercado que você quer atingir, tá? Numa faculdade, né? Panfletar e chegar lá e dizer assim, olha, botar um cartaz, falar com a diretoria da empresa, da faculdade, dizer, olha, eu quero fazer uma parceria com você aqui, cada cliente que for lá para a minha academia, a gente paga uma bolsa de estudo para um aluno que precise. Tem que se criar caminhos, mecanismos que você consiga atingir esse mercado, né? Beleza. Outra pergunta aqui, Ronaldo Júnior, né, lá da RR Refrigeração. Comunicação persuasiva é fundamental hoje? Né, Sempre foi. Sempre foi. Comunicação persuasiva é a coisa mais importante. Como é que eu vou chegar num cliente todo maltrapilho? O cliente pode estar maltrapilho, mas eu não posso estar. Levi Strauss tinha uma premissa que diz o seguinte: o mundo trata melhor quem se veste bem. Você tem que estar bem preparado para fazer o seu trabalho como vendedor, né? Não tem jeito, né? Então, não tem jeito. Beleza. Luciane Washington. Luciane, que legal. Mandar um beijo lá pro pessoal do Grupo São José, lá no Maranhão, olha só. É importante que tem gente aqui de todo o Brasil, viu? Todo o Brasil está assistindo a nossa live, cara. Inclusive, tem pessoas até do exterior que estão assistindo aí. Eu vi ainda agora, passou o Diego Castro aí. Legal. Rita Pajos. Colega Edinaldo, qual a sua visão sobre o representante após as mudanças de mercado que já estão ocorrendo? Tá, ainda agora eu vi passar uma pergunta aí dizendo que o representante comercial está com os dias contados. Isso não existe. Empresa sabe produzir, não sabe vender. Quem sabe vender é o representante comercial, o vendedor. Ele só não está podendo agora, está dando um aperto de mão no cliente dele, mas isso não vai deixar de existir nunca. E outra coisa, tem outros caminhos que ele pode tomar, né? Tem coisas que ele pode fazer. Tem ferramentas hoje específicas que podem ajudar um representante. Tem catálogo virtual, tem internet, tem uma série de fatores, né? E se ele já criou o mailing de cliente dele, ele vai continuar trabalhando isso. Né? Show. A Rita também aqui. Colega Edinaldo, parabéns pela exposição. O representante está preparado para as... Deixa eu ver, não completou a pergunta, mas deve ter sido aquela lá, né? Uhum. Então, deixa eu voltar aqui. Rafa Britinho. Um dos grandes... Grande Rafa. Foi. Fique rouco de ouvir seu cliente. Na realidade, Rafa, essa deixa aí essa frase que eu utilizo sempre, fique rouco de tanto ouvir o seu cliente, porque você precisa entender qual é a necessidade, a real necessidade do seu cliente para oferecer o produto isso. Eu agradeço a esse cara aqui, ó, Raul Candeloro, tá? Esse livrinho aqui chama-se Correndo para o Abraço. Isso é minha Bíblia. Aqui tem muitas dicas, né? Muitas dicas importantes que eu aprendi muito com esse cara. Né? E aí eu transmito isso para todas as vezes que eu falo algumas palestras pro pessoal aí, né? Beleza, só lembrando, quem quiser fazer pergunta, tem uma interrogação aí bem do lado do comentário, né? É só clicar ali e fazer sua pergunta. É o Costa Cláudio.
Deve ser o Cláudio Cláudio. Costa. Cláudio Costa, nós fizemos curso juntos. Qual a grande dica para vender pela internet e redes sociais? A grande dica é que você está atualizado, Cláudio. Todo o tempo está atualizando e chamando, né? Para essa live, como eu vendi essa live hoje, né? Uma forma importante, eu acho que muita gente aí recebeu ontem uma informação, hoje de manhã outra informação, e agora, uma hora antes, outra informação, né? E nós já atingimos o pico de 114 pessoas assistindo a live. Logicamente que cai em função de questões de internet. Mas a grande vantagem... Edinaldo. Não ouvi, desculpa, cortou. Cortou o som. Já bateu 118. 118, olha só. Eu acho que é um número considerável. Eu já vi várias lives que dá 15, 20, 30, né? Então, eu acho que a gente vendeu bem a live, né? Edinaldo, assim, é o Valdemar. Não sei, tá com... Grande abraço, Valdemar Reck. Ele foi meu gerente lá em Santa Catarina, numa empresa que eu representei, né? Beleza. Qual é a pergunta dele? O que sugere? O que você sugere para os representantes comerciais frente ao aumento das vendas não presenciais? Valdemar, eu acho que isso nunca vai acontecer. As vendas presenciais, elas sempre vão fomentar mais. A prova é que as empresas ainda estão cobrando dos representantes vendas. Eu tenho vários colegas representantes e ficam me dizendo que o gerente dele fica ligando, olha, eu preciso de venda, né? Se as empresas tivessem a capacidade de atender o cliente somente pela internet, sem o contato físico, isso já teria acontecido há 15 anos atrás, 20 anos atrás. Então, nunca, nunca. Eu lembro de um lance, a mudança de mercado, a mudança de comportamento, a mudança de perfil. Eu lembro quando se inventou a fita cassete, né? Eu era do mercado de fotografia. Então, o mercado fotográfico, naquele momento, disse, pronto, acabou a fotografia. Não acabou, né? O que acabou a fotografia foi exatamente isso que a gente está fazendo agora, o smartphone, né? Porque as empresas não se prepararam para vender papel fotográfico e químico fotográfico. Por isso que acabou. Então, não vai acabar. A presença é muito importante. Beleza. A Isabelle Amaral está perguntando como fazer um bom pós-venda. Simples, Isabelle. Simples. No dia do aniversário do seu cliente, ligue para ele e diga assim, dê meus parabéns. Muita saúde, paz e felicidade. Ele não vai esquecer de você nunca. O pós-venda é muito importante numa negociação. O acompanhamento, você está se relacionando sempre com o seu cliente, né? É muito importante. Então, o pós-venda faz parte do conceito de vender bem, né? Tá, o Acordovil está perguntando aqui, é importante... Adailton. A que te dedicas? Eu me dedico a fazer as pessoas felizes. Eu me dedico a fazer as pessoas felizes. Deixa eu ver outra aqui. Também, manda um beijo para a Tainá. Hoje é aniversário dela. É mesmo, minha filha está fazendo aniversário hoje. Parabéns, filhota. Amo você. Tem uma pergunta aqui do Altamiro Brasil, né? Meu cliente lá de Itabaiana. Eu gostaria se tu tivesse a oportunidade de ler, está passando aqui. A Tainá, né? Parabéns. A Tainá. Orgulho de tudo que você nos ensinou. Somos uma família de vencedores, vendedores, né? Todo mundo aqui é vendedor. Até a gata é vendedor. Vê aqui. Carlos Minel. Carlos Minel, grande Carlos, meu amigo, foi colega de empresa. O vendedor tem que se reinventar todos os dias. No pós-Covid, nós seremos fundamentais para a retomada do crescimento. Com certeza, Carlos. Vai faltar produto. O consumo está reprimindo. Está todo mundo querendo comprar. Está todo mundo querendo comprar e nós não temos ninguém para vender. As empresas não estão vendendo. Então, do momento que começar a abrir a porteira, nós vamos vender muito. E nós que estamos preparados, os representantes comerciais que estamos preparados, vamos vender bastante. O Adilson aqui está perguntando... Adailson. Como estar pronto? Sempre tem que estar pronto. Antenado,
atuante no mercado, não pode ser esquecido, tem que estar ligando para os seus clientes e assim, olha, eu estou aqui, né? Eu estou aqui, na hora que você precisar, eu estou à sua disposição e eu tenho a oportunidade para oferecer a vocês. Né? Também aqui o futuro do representante comercial ainda está por vir. Né? A tecnologia está inventando novos produtos. Exatamente, com certeza. Vai acontecer isso e o representante ele tem que se reinventar. Né? Vanessa Ferreira, como reverter o não do cliente? Quando o cliente olha para o atendimento mal de uns colegas. Quer dizer, quando um cara vai vender lá e deixa Eu vou contar uma historinha rápida que aconteceu comigo, muito especificamente, né? Como reverter, tá? Você tem que mostrar para o seu cliente que não é mais aquela pessoa que o está atendendo. É outra pessoa, com outro conceito, com outra preparação, com outro comportamento. Né? Isso aconteceu comigo. Há muitos anos atrás, um cliente lá de Manaus, o Eloy, ele comprou uma máquina muito antiga da Fuji e um vendedor anterior lá o tratou mal. Quando eu cheguei dizendo que era da Fujifilm, quase que ele me coloca para fora. Mas eu consegui converter a ele, dizendo para ele que não era mais aquela pessoa, era eu. E que ele me desse uma oportunidade para mostrar que aquilo que aconteceu foi um erro, passou. E aí a coisa aconteceu e até hoje nós somos amigos. Edinaldo, nosso companheiro lá, Ronaldo Costa, né? Grande rotariano também. Se somos todos vendedores, quem é o comprador? Eu e você, todos nós somos compradores. Todos nós. Beltrão, né? O Beltrão é o meu amigo lá do Rio de Janeiro, grande Beltrão. O e-commerce se torna uma ferramenta do vendedor, né? Ou mais um concorrente do vendedor. Na verdade, o e-commerce ele se torna uma ferramenta do vendedor ou mais um concorrente desse cara? É mais uma ferramenta do vendedor. As próprias lojas, Ricardo Eletro, Magalu, já estão utilizando isso. Você compra pela internet e retira na loja. E a partir daí, quando o cliente vai retirar o produto na loja, se eu tiver lá um bom vendedor e fazer uma simbiose com esse cliente, ele não vai mais comprar na internet, não. O cliente, nós seres humanos somos sociáveis. Nós gostamos de afago, de carinho. Todo mundo gosta. Quem é que não gosta de um afago? Então, se você fizer isso bem, vai acontecer, com certeza. Luciana Rocha, lá da Ótica São José de Imperatriz. O que fazer quando o cliente quer sempre ter razão? E o que mais tem é isso, né, Edinaldo? Sempre, né? O cliente sempre tem razão, né? O cliente sempre quer ter razão. Você provar de forma contundente, tá? Com veemência, de que naquele momento ele não tem razão. Pode até dizer para ele, olha, naquele dia lá você tinha razão, mas hoje você não tem. Não existe isso, o cliente sempre tem razão, né? O cliente tem razão enquanto ele tem razão. Se ele não tiver razão, não tem por que ter razão, né? Tá, o Delfino lá da Ótica Jockey de Teresina. Grande Delfino, um abraço, Delfino. Atendimento tem que ser vivido com muita dedicação e amor. Fazer o que gosta, não tem jeito. Vamos ver aqui o que mais. Renato Vieira, de Mouro, sem fugir do assunto, como você vê optometria no Brasil? Eu não vejo, Renato. Isso aí é uma coisa que não é um assunto que eu tenho conhecimento, então eu não tenho como expressar nenhuma opinião agora nesse momento, né? Vamos lá. O Hamilton. Zé Hamilton. Grande mestre Zé Hamilton. Pô, que prazer tê-lo aqui. Bom. Você acredita que a frieza da tecnologia é uma oportunidade para o representante comercial? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Como eu falei anteriormente, Zé Hamilton, o afago, o carinho, o aperto de mão, o abraço, ninguém vai substituir isso. Ninguém vai substituir. Não tem tecnologia que substitua isso, né? Ok, vamos ver aqui a outra. Tá ruim de ler esse nome aqui. BRN Nomen 10. Não sei quem é. Mas... Quais as dicas ou macetes para fazer uma pré-venda com excelência? É o Bruno, né? Bruno de Bragança. Ah, tá. Bruno, Quais as dicas? Olha,
como eu falei anteriormente, né? Você tem que estar preparado, conhecer bem seu produto, entender aquilo que você faz, né? Tá, virou aqui. Eu acho que caiu, virou a tua câmera aí. Virou. Tá mostrando O outro lado. os bastidores. E foi direto no lixo, né? O pior é isso. Tudo bem. Vamos lá. Se uma venda, o Edson Lincoln, né? Se uma Grande venda, parceiro. quando se recebe a última parcela, que importância tem o pós-venda? Suma importância, sempre. Você tem que continuar conquistando esse cliente, tratando todas as vezes, fazer como se fosse a primeira venda. Tá? Terminou é aquela venda. Quando começa uma venda, você vendeu uma vez, terminou as parcelas, você tem que vender a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, sempre. Né? É importante continuar a relação de compra e venda. Como o Igor Parente, né? Igor, bom. Como as vendas de serviços médicos ficarão pós-Covid e como se preparar para esse novo mercado? Olha, doutor, eu acho que vai ser muito bom para quem é médico, viu? Porque muita gente vai procurar o sistema de saúde. Né? Vai ficar bem mais fácil vender. É só se preparar, criar um bom produto e oferecer no mercado. Não vai ser muito difícil, não. Né? Não acredito. Celso, grande Celso, um abraço para Parintins, meu grande amigo. Que bom. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A Tainá, muito orgulho desse meu pai. Obrigado, minha filha. Parabéns, hein? Uma pena nessa pandemia não poder te dar um abraço pessoal. Deixa eu ver aqui. Tem o... Deixa eu ver. Cláudio Costa, vendeu um dom. Acho que não sei se a gente já fez essa pergunta aqui. Mas não. E quando receber, ser surpreendido é algo que fideliza o cliente? Sim, com certeza. O cliente tem que dizer uai. Olha, vender é um dom. Como pintar também é um dom. Leonardo da Vinci tinha o dom de pintar. Né? Ele fazia isso com o pé nas costas. Ele pintou a Capela Sistina de cabeça para baixo. Então era o dom dele. Né? Mas não quer dizer que você não possa se preparar também para poder pintar. Talvez não fique igual o dele, mas você vai fazer alguma coisa parecida. Show de bola, Edinaldo. Terminaram as perguntas, a gente só tem aí mais 5 minutos de live. Explica aí. Maravilha. O pessoal estava me questionando, né? Os meus amigos que eu mandei para participar. Por que 2032, né? E não 2030, como usualmente se coloca? Eu vou responder de uma forma bem simples. Porque eles te fizeram essa pergunta. 20 e 32 marcou. Todo mundo totalmente diferente. Você, para ser um bom vendedor, você tem que ser diferente de tudo aquilo que está no comum, no normal. Né? Exatamente porque eles fizeram essa pergunta para você. Que é para marcar, exatamente. Pô, show de bola, Edinaldo. Só para a gente deixar registrado aqui, né? Quando eu estava batendo papo com o Edinaldo, né, sobre a live e tudo, e o Edinaldo falou assim, cara, vamos falar de venda? Vamos, pô, é um assunto que todo mundo gosta, né? Até porque todo mundo tem que se vender de algum jeito. E aí o Edinaldo falou o seguinte, porra, eu coloco mais de 100 pessoas nessa live. Aí eu falei, Edinaldo, tu não vai colocar porque o próprio Instagram, ele limita, não é? Porque tem algumas programações ali do Instagram, que eu não sei o que a gente vê pessoas com 200 mil seguidores. Aí tu vê a live do cara, tem 40 pessoas. Aí o Edinaldo falou, não, mas isso é venda. Isso eu vou mostrar como é que se vende uma live. E dito e feito, né? Batemos aí 118. Então, uma prova aí que o nosso amigo Edinaldo é o cara da venda. Rafael Lauria me deve um pacote de Brahma puro malte, duplo malte, viu? Ele não acreditou, né? Mas olha, foi um Vai lá, Edinaldo, ainda chegou mais 4 perguntas aqui. Vamos ver se ele... Vamos dar tempo, vamos ver se dá tempo. Deixa eu ver, o Carlos está pedindo para deixar salva a live, vai ficar salvo. O Aldenor. Aldenor, lá de Fortaleza. Deixa eu ver aqui, se completou aqui. Um grande homem, meu primeiro.
Meu primeiro emprego, foi o primeiro emprego dele. Foi o primeiro emprego dele, trabalhou comigo. Luciana, parabéns para vocês dois. Gostei muito. É isso, é mais elogio aqui do que pergunta, né? Ah, legal, legal. Muito bom, muito bom. Aldo, então, cara, sempre um prazer estar falando contigo, né? A gente lá no Rotary, né? Eu até deixo aqui para as pessoas que não conhecem o Rotary, dê uma pesquisada, o que é o Rotary, né? O Edinaldo já tem uns 20 anos de Rotary, né, Edinaldo? Exato, é 20 anos tentando ajudar as pessoas. Eu não saio de casa sem um distintivo, tá bem aqui, ó. Né? É importante que a gente tenha essa relação e que a gente procura ajudar as pessoas de uma forma, né? De várias formas. O Rotary é muito importante com relação a isso aí, né? E até a propósito, eu acho que deu tempo, eu vou falar, o Alexandre Brasil me passou agora há pouco, né? E ele conseguiu, através do Instituto Vir e Viver da Ensiló, a distribuição de 1.200 óculos de proteção para algumas entidades aqui em Belém. O Rafael Bolhosa, que é o nosso governador do distrito, já recebeu esse material, está com ele, e a gente vai fazer essa distribuição. Muito obrigado. Show de bola. Então, meus amigos, quem não conhece o Rotary, dê uma pesquisada. Muita gente acha que Rotary é a maçonaria, não tem nada a ver, né? Muito pelo contrário. Claro que não. Então, pesquisem, que é uma instituição aí centenária já, que ajuda muita gente, inclusive é o foco da poliomielite, né? Isso aí partiu de muito em prol das atividades do Rotary, né? Ele coordena hoje no mundo todo. Enfim, Edinaldo, queria mais uma vez te agradecer, né? Essa nossa live aí eu achei muito bacana. Eu posso dizer que foi, se não foi a melhor da temporada que eu fiz, né? Foi Fico feliz com isso. Provavelmente foi a melhor de todas, né? Pela quantidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Faremos outras. De repente podemos discorrer de outros assuntos. Sim, com certeza. E eu queria deixar, assim, agradecer o pessoal que entrou aí na página da consultoria, né? A gente está divulgando todo o nosso trabalho aí de consultoria. Tem uma página também que é Valfredo de Farias, que aí a gente só fala de educação financeira. Tá? Edinaldo, quer divulgar um pouco aí do Ed Vendas? Ainda temos 2 minutos. Ed Vendas, né? A arte de encantar o cliente. Eu botei isso na cabeça há um ano atrás, quando eu fiz um curso de PNL, que eu disse que meu projeto era esse. Ser uma referência em palestra motivacional. Se você precisar, eu estou aqui, pode me contratar que eu irei com o maior prazer, viu? Show de bola, Edinaldo. Então, valeu. Agradeço aí a todo mundo que participou. Né? Vou deixar a live salva aqui no canal. Quem quiser compartilhar depois, fiquem à vontade, tá bom? Qualquer pergunta que vocês tenham também, né? Pode mandar um direct aqui para mim ou para o Edinaldo, direto na página dele, que aí a gente vai respondendo tudo. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado, Valfredo, pela oportunidade. Espero que a gente faça outras. Né? Com certeza. Valeu, Edinaldo. Um abração aí para todo mundo. Pessoal, um abraço. Boa noite, bom trabalho e bom resto de semana aí para todo mundo. Legal. Muito bom, muito bom.